Já pensou como seria o mundo sem a floresta amazônica? Eu sou Ivan Lima. Vamos comigo nessa? Recentemente, em 2019, a Amazônia passou por mais um grande incêndio em larga escala. Vários e vários hectares de floresta foram perdidos. Este ano, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já foram registrados mais de 78 mil focos de incêndio na Amazônia. Esse incêndio de 2019 trouxe novamente a pauta da preservação da Amazônia de volta ao centro da discussão política. Até mesmo no G7, grupo formado pelas 7 economias mais desenvolvidas do mundo, a questão da floresta foi discutida por líderes internacionais. Só que o grande incêndio que ocorreu esse ano foi só mais um capítulo dessa trágica história. A Amazônia vem sofrendo nas mãos da humanidade há vários anos. Se continuarmos nesse ritmo, ela vai eventualmente chegar ao seu fim. E você tem noção do quão grande e diversa é a Amazônia? E a sua relevância para o mundo? A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Ao mesmo tempo, é o maior bioma do Brasil e se espalha pelos estados do Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. E a floresta não está limitada somente a terras brasileiras. Além do Brasil, a Amazônia se estende pelo Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Só que 60% dela está em território brasileiro. No total, a Amazônia tem cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Deles, mais ou menos 4,19 milhões estão em território brasileiro. Se a Amazônia fosse um país, seria o 7º maior do mundo em extensão territorial, ficando à frente de nações como a Índia e a Argentina. O ponto mais alto é o Pico da Neblina, localizado no Amazonas, com 2.994 metros de altitude. Mas a maior parte da Amazônia é caracterizada por ser uma planície. Uma outra característica muito marcante a respeito da Amazônia é a sua biodiversidade. Sua fauna e sua flora são riquíssimas. Ao todo, são 30 mil espécies de plantas. Segundo um relatório da WWF, a Amazônia abriga 20% de toda a fauna do nosso planeta. São mais de 100 mil espécies de invertebrados. Aproximadamente 1.300 espécies de aves, 430 de mamíferos, 380 de répteis, 3.000 de peixes e 400 de anfíbios. Lembrando que esses dados podem variar, de acordo com o levantamento feito. E que, além disso, todos os anos saem novas pesquisas com descobertas de novas espécies e, por isso, recontagens costumam ser refeitas. Além de abrigar toda essa diversidade de plantas e animais selvagens, de acordo com o censo de 2010, feito pelo IBGE, na Amazônia vivem aproximadamente 306 mil indígenas, ou seja, é o lar de uma diversidade de culturas e crenças variadas e que, de certa forma, nos ajuda a entender como era o Brasil antes da chegada dos europeus. Uma outra coisa que não podemos deixar de falar sobre a Amazônia é a quantidade de água que a floresta movimenta. As chuvas são constantes. O índice pluviométrico varia entre 1.300 e 1.400 milímetros por ano, algo muito alto. A Amazônia possui a maior bacia hidrográfica do planeta. O Rio Amazonas é o maior do mundo em volume de água. A Amazônia também possui o maior aquífero do mundo. O sistema aquífero Grande Amazônia tem aproximadamente 160 mil quilômetros cúbicos de água, o equivalente a 160 quadrilhões de litros. De acordo com pesquisas da Universidade Federal do Pará, o SAGA conseguiria sustentar o planeta sozinho por 250 anos. Essa alta concentração de água e, consequentemente, umidade provocam um fenômeno importantíssimo para várias regiões do planeta. Eu estou falando dos rios voadores. Rios voadores são uma espécie de curso de água atmosférico.
Eles são formados por uma grande concentração de vapor de água que sai da floresta por meio das árvores e também da evaporação. Essa grande concentração de vapor torna-se uma massa de ar. Massas de ar costumam trafegar milhares de quilômetros em várias direções do planeta. Ou seja, a água que evaporou na Amazônia é levada para outras regiões do mundo e depois acaba voltando ao estado líquido em forma de tempestades que ajudam a irrigar plantações e abastecer rios e lagos. Portanto, a Amazônia está interligada com o planeta e o influencia diretamente, em grandes proporções. A floresta é tão importante que foi considerada um patrimônio da humanidade pela Unesco no ano de 2000. Entretanto, o desmatamento, as queimadas e a poluição vêm deixando toda essa riqueza em risco. Um dos reflexos que vimos sobre a degradação da Amazônia foi o famoso dia em que a cidade de São Paulo passou por uma tarde escura. Temos um vídeo que fala justamente sobre isso aqui no canal Fatos Desconhecidos. Dê uma conferida nele depois. Vale dizer que a fumaça causada por um grande incêndio aumenta a quantidade de monóxido de carbono na atmosfera. Esse monóxido de carbono prejudica a respiração das pessoas. Alguns especialistas chegaram a comparar o grande incêndio de 2019 a proporções de uma erupção vulcânica por conta de seus efeitos similares na atmosfera. De acordo com uma publicação feita na revista Nature Sustainability, entre os anos de 2000 e 2017, foram desmatados cerca de 400 mil quilômetros quadrados de floresta. Isso equivale ao território da Alemanha. Os dados foram colhidos pela Universidade de Oklahoma. Para você ter noção dessa importância, juntamente com outras florestas tropicais, a Amazônia armazena entre 90 e 140 bilhões de toneladas métricas de carbono. Se a floresta for derrubada, todo esse carbono irá voltar para a atmosfera. Pesquisadores da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, fizeram um complexo estudo a respeito de como seria o mundo sem a floresta amazônica. Uma quantidade enorme de carbono, que eu já expliquei que está retido, seria liberado para a atmosfera. Isso faria com que a média da temperatura global subisse 0,7 graus Celsius. Pode parecer pouco, mas na verdade é um número muito alto. Outro problema seria que sem a Amazônia não haveria os rios voadores que eu já expliquei aqui como funcionam. Sendo assim, muitos países, além do Brasil, é claro, sofreriam com grandes períodos de seca e plantações seriam prejudicadas. Consequentemente, o preço dos alimentos subiria e muitas pessoas não teriam condições de comprá-los, sendo sujeitas a passar fome. Uma das alternativas para se salvar a Amazônia é o reflorestamento. Muito da floresta é perdido para a agropecuária e para a extração ilegal de madeira. Mas até mesmo o reflorestamento tem alguns problemas. Especialistas apontam que, dependendo da forma que a região perde a sua flora natural, nem mesmo replantar árvores daria certo. Isso porque pode ocorrer de que plantas nativas, que são únicas em algumas regiões, sejam perdidas para sempre. Então, aquela espécie nunca mais irá retornar. O que se teme com as queimadas na Amazônia e a derrubada de árvores é a desertificação. A região onde a Amazônia está é propícia para a criação de um deserto nas mesmas proporções que o deserto do Saara. Aliás, é importante dizer que o Saara já foi uma grande floresta tropical. Mas, por conta de mudanças naturais em nosso planeta, ele acabou se tornando o maior deserto do mundo. Então, se naturalmente algo do tipo pode vir a ocorrer, imagina quando nós interferirmos de forma agressiva. A extinção da floresta amazônica também representa uma perda genética para o planeta. Se lembra que eu disse que a Amazônia possui uma grande biodiversidade?
Essa biodiversidade reflete na diversidade genética dos seres que vivem lá. E a diversidade genética produz benefícios para a humanidade. Plantas, fungos e mesmo animais possuem propriedades em seus corpos que podem ser usadas como remédio ou mesmo matéria-prima para o desenvolvimento de novos tipos de tecnologia. Então, a perda dessa biodiversidade resultaria, por exemplo, no retardo de descobertas de curas de doenças. Outro ponto levantado é a questão econômica. A Amazônia tem um grande potencial econômico, caso seja utilizado de forma sustentável. Sua extinção seria um grande desperdício de dinheiro. O turismo, por exemplo, é geralmente apontado como uma das melhores formas para se preservar o local e render dinheiro para o país. Os Estados Unidos é um país que costuma gerar muitas receitas a partir dos seus parques ecológicos. De acordo com um relatório da Recreation Economy, somente em 2017, o turismo ecológico nos Estados Unidos rendeu 887 bilhões de dólares e gerou emprego a mais de 7 milhões de pessoas, o que ajudou a gerar a economia e, ao mesmo tempo, a preservar o meio ambiente. Além do turismo, é possível explorar de forma sustentável animais, plantas e fungos com objetivos comerciais. Eles podem ingressar na área gastroeconômica e de cosméticos, por exemplo. Portanto, a preservação da Amazônia é algo essencial se quisermos ter um futuro no qual tenhamos uma boa qualidade de vida. Preservá-la é uma responsabilidade da humanidade e a garantia de prosperidade ao Brasil. O vídeo de hoje vai chegando ao fim. Um abraço e até mais.